Olá pessoal, eu sou a Mariana, estudante do sexto período de História, e nessa aula do PUC Ensina eu vou falar um pouquinho sobre a expansão e consolidação da civilização Inca. O Império Inca foi o maior da América pré-colombiana, ocupando um território que hoje corresponde a partes do Chile, Argentina, Colômbia, Bolívia, Equador e, sobretudo, do Peru. O brilho de sua civilização atingia o Panamá e chegava até mesmo nas nossas praias atlânticas do Brasil, na forma de utensílios de cobre ou ornamentos de ouro e prata transportados de tribo em tribo através da floresta amazônica. Foi esse esplendor do Império Inca que deu origem ao mito do Eldorado. Os Incas, no entanto, tiveram origens obscuras e um difícil começo na região onde, por um longo tempo, desempenharam a figura de intrusos. Sua expansão começou apenas em meados do século XV, sob o reinado de Pachacuti, o nono soberano de Cusco. É consenso entre os historiadores que os Incas chegaram às terras férteis no interior dos Andes do Peru meridional no final do século XIII. Os Incas se reconheciam como Pacarina, uma matriz tribal de onde acreditavam ser seu ancestral fundador, Manco Capac. Quando os Incas chegaram a Cusco, a cidade era dividida em duas vertentes. Os Hanan, que cuidavam das funções políticas e religiosas, eram os ocupantes iniciais daquela terra e eram considerados a metade forte. A outra parte eram os Rorim, a qual eram atribuídas as funções militares e era conhecida como a parte fraca. Os Incas faziam parte dos Rorim. Sinchi era o termo utilizado para chamar os chefes de guerra incas. Graças a eles e suas sucessivas vitórias militares ao longo do século XIV, foi possível que o Império Inca, junto de seu exército, derrubasse através da força a vertente Hanan e suas autoridades. Os aliados, agora subordinados aos Incas, iam aos poucos perdendo autonomia e iam se fundindo em um estado único. Iracocha Inca, que se tornou soberano, mandou seus aliados tomarem os territórios de Coca e Milho de Cauca, que se localizava no Alto Urabamba. Tomou o território dos Cana e Canche, fazendo deles seus subordinados. Em aproximadamente 1438, já envelhecido, Iracocha Inca decide se refugiar com sua família e abandonar Cusco ao invés de defendê-la dos Xanca, uma tribo que perturbava o jovem Império Inca. Eles possuíam um território que ia do Vale das Pampas até Apurimac. Era uma antiga etnia rica e poderosa que tinha acesso a recursos de duas planícies andinas. Pachacuti, seu filho, todavia decidiu ficar e defender a cidade, junto de dois chefes de guerra e dos homens que se recusaram a fugir com seu pai. Muito certos da vitória sobre os Incas, os Xanca foram negligentes com a estátua de seu ancestral fundador, que foi sequestrada pelos Incas. Se aproveitando da desestabilidade que esse furto causou, Pachacuti caiu sobre o acampamento Xanca, o aniquilando. Os dois Sinchi do exército Xanca foram assassinados e milhares de guerreiros foram massacrados, acabando com a tribo Xanca para sempre. Os Incas conseguiram a hegemonia do Planalto, tendo em vista que as outras etnias não tinham forças o suficiente para deter a expansão. Pachacuti depôs seu pai, Iracocha Inca, tomando posse da franja escarlate, chamada de Mascapaixa, símbolo inca do poder. Com uma mentalidade de expansão, Pachacuti passa a dominar e anexar diversas regiões. Tendo definitivamente pacificado a etnia Xanca, que havia agora rearmado e integrado as fileiras do exército de Cusco, decidiu marchar contra os Ankara. Em seguida, prosseguiu através da bacia do Mantaro, ocupada pelos Huanca. Com esses vários ataques, o Estado Inca se vê em uma situação política e diplomática delicada. A ameaça de ataque é constante. Em 1470, chega ao fim o reinado de Pachacuti. Ele provavelmente foi forçado a ceder o poder para seu filho, Tupá Yupanqui, poderoso Sinchi por causa de seu exército e as várias vitórias militares que possuía. Pachacuti, entretanto, se mantém na história como verdadeiro fundador do Império Inca. Tupá Yupanqui seguiu os passos do pai, objetivando a expansão inca. Assim que se consolidou como imperador, entrou em luta com os povos da costa meridional. Em 1480, o exército foi dividido entre 3 blocos, e cada um tomou uma direção para continuar com o avanço inca. O primeiro foi enviado para o Chaco, mas o avanço foi rapidamente detido pelos Tijuano. O segundo dirigiu-se para o sudeste e o terceiro foi para o sul. Em 1493, Tupá Yupanqui é assassinado e seu filho, o pequeno Huayna Capac, assume o poder. Apesar das tentativas, seu governo possui menos vitórias militares que os de seu pai. A guerra de conquista se tornou para os Incas aquilo que possibilitava a expansão e a continuação do império. Entretanto, o imperialismo de Cusco se fragmentou no reinado de Huayna Capac. A guerra visando a expansão era vital para a coesão do império, porém, neste cenário em que ele se encontrava, ela já não era mais possível. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula e até a próxima!